Glória a Deus. Oh, aleluia. Estamos aí no mês da alegria, as pregações, as ministrações, falando sobre alegria. Hoje é comemorado no mundo Setembro Amarelo, é o mês de combate ao suicídio. Uma das maneiras que nós queremos combater é falando sobre alegria. E hoje o tema desta noite é vivendo a verdadeira alegria. Antes eu gostaria de te dizer uma coisa: viva o presente. Se você viver no passado, você vai ter depressão. Se você viver no futuro, você vai viver ansioso. E se no presente você não fizer o que é para fazer agora, você vai viver lado a lado com a procrastinação, que é deixar sempre para fazer depois o que se pode fazer agora. Isso causa um verdadeiro tormento. E aí você pode me perguntar: pastor, então o que sobrou para eu estar vivendo a verdadeira alegria? E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Tem algumas palavras na Bíblia sobre alegria. Eu estava estudando, fui verificar, buscar algumas. E não é uma palavra só que hoje nós vamos tratar de uma delas, que no hebraico ela significa simha. Simha quer dizer júbilo, uma alegria excessiva, é muita alegria, é mais do que ganhar na loteria federal, é mais do que o carro dos sonhos, a casa, o apartamento, é muito mais do que se casar, mais do que fazer uma faculdade, mais do que ter a primeira namorada ou primeiro namorado. É dessa alegria que eu quero falar, uma alegria excessiva, júbilo, mais conhecida como júbilo. Então, quando você ouvir esta palavra júbilo, é uma alegria muito grande, uma alegria que transborda, uma alegria que dá até cãibra, fica assim. Sabe, às vezes quando você, por um motivo, às vezes uma formalidade, ou não vai longe não precisa nem ser formalidade. Às vezes a gente aqui na igreja, paz irmão, daqui a pouco a gente fica até assim direto, né? Cada aquela alegria de poder saudar, cumprimentar os irmãos. Então aquela alegria muito grande. Ninguém é alegre, queridos. Ninguém pode estar alegre o tempo todo. Não é possível estar alegre o tempo todo, mas é possível ser alegre. Eu usaria como ilustração uma fonte de água. Imagina uma fonte de água, uma fonte natural, que a água brota ali da terra, aquela água fresquinha, geladinha. Se cair barro nesta fonte, ela deixa de ser uma fonte? Sim ou não? Não. Muito bem, pode falar com convicção. Sim ou não? Não. Ela não deixa de ser uma fonte. Aquele barro caiu ali, vai sujar um pouquinho, mas logo depois vai sair. E assim é sobre esta verdadeira alegria, vivendo esta verdadeira alegria que eu quero falar nesta noite. Às vezes pode o ladrão de alegria querer roubar, querer tirar essa alegria, mas ele não vai conseguir, porque esta alegria ela brota de dentro de nós. Ela não é nossa, vem do alto.
Amém? Graças a Deus. E tem uma outra palavra, só que eu não vou falar agora, mais no finalzinho, mas só para você saber que nós vamos falar sobre ela. Ainda pegando essa mesma palavra, alegria no hebraico, simha Torá, ou seja, alegria da Torá, ou seja, alegria da palavra de Deus. Porque Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, no qual toda a Bíblia, os 66 livros, estão baseados. Tá bom? Vamos lá então. Eu gostaria de tratar com vocês 3 pontos que nós podemos tratar nesta noite para falarmos desta verdadeira alegria. O primeiro deste é: busque sempre a Deus. Busque sempre a Deus. E o que eu quero tratar aqui é a questão temporal mesmo, de tempo, de você marcar um tempo com Deus. Você marcar um tempo com Deus, porque às vezes a pessoa fala e não está errado. Eu já oro a Deus, eu oro quando eu estou no ônibus, oro quando eu estou dirigindo, oro quando eu estou fazendo a comida, quando eu estou trabalhando. Ótimo. Mas tenta falar com sua esposa andando, ou tenta falar com o marido o tempo todo andando, sem parar, sempre fazendo alguma coisa. Ou melhor, não tente, mas porque se você tentar isso, não sei se ela vai gostar ou se ele vai gostar. Se você não parar para conversar, ter um tempinho ali para bater um papo, respirar um pouquinho, estar juntos ali conversando, com tranquilidade. É sobre isso que eu quero falar, de dar um tempo, de marcar um tempo, buscar a Deus sempre, é você marcar um tempo para estar com Deus, mais nada. Nada e nem ninguém. Então literalmente é isso. E nós vemos isso na Bíblia. Na Bíblia, por exemplo, nós vemos que Abraão, ele tinha o hábito de buscar a Deus de madrugada. Se você for olhar na Bíblia, Abraão tinha esse hábito. Isaac, uma parte que marca muito o que eu vou falar agora, Isaac orava de tarde, à tarde. Inclusive, ele estava orando de tarde, e quem vem ao seu encontro? Rebeca. Então ele tinha o hábito de orar de tarde. E Jacó tinha o hábito de orar de noite. Então pode acontecer, de repente, para você o melhor horário é de manhã, tarde, noite. É importante você dedicar um tempo a Deus. E nós vemos que os judeus, eles passaram a ter o hábito de orar 3 vezes por dia. Nós vemos, por exemplo, Daniel no capítulo 6, aqueles homens que junto com ele governavam ali, junto com o rei Dario, eles disseram para o rei Dario fazer um decreto para que no espaço de 30 dias nenhum homem buscasse a nenhum outro Deus ou rei que não fosse o rei Dario. Mas na realidade, eles estavam tramando contra Daniel, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém, a coisa que até hoje, o judeu em qualquer lugar do mundo que ele estivesse, sinagoga, ela é feita na direção de Jerusalém, e eles nas suas casas, eles oram em direção a Jerusalém. Então, nós vemos que eles juntaram tudo. Abraão orava de madrugada, Isaac à tarde, Jacó à noite. Então eles juntaram tudo assim, e tem o hábito de fazer desta forma. Então é importante isso. Por exemplo, o salmista no Salmo 119, ele fala: 7 vezes por dia eu te louvo. Então a questão aqui não é se você vai orar de manhã, ou de tarde, ou à noite, ou 3 vezes por dia, ou se 7 vezes por dia você vai louvar a Deus. O importante aqui, quando eu digo busque a Deus sempre, é você realmente ter tempo com Deus. Amém? Porque Deus quer esse tempo com Ele. Deus quer esse tempo. Deus quer que você pare. Deus é um Deus pessoal, queridos. Deus é um Deus que gosta de diálogo, de bate-papo. Quem aqui gosta de conversar? Pouca gente aqui.
Ah, não, vocês estão de brincadeira comigo. Quem aqui gosta de conversar? Ah, aí, irmãos, por favor. Ainda mais aqui nós somos filhos. Falar que não gosta de conversar só pode ser brincadeira. E assim, Deus é assim também. Se Ele nos fez e nós gostamos de conversar, Ele gosta de conversar. Não é verdade, pastor Tiago? Ele descia lá no Éden para bater um papo com Adão, na viração do dia, à tardinha, não é? Ele vinha lá conversar, trocar uma ideia com Adão. Claro que aqui eu vou ilustrar. Ô Adão, e aí, como foi seu dia? Ah, Senhor, hoje o dia foi maravilhoso. Lembra aqueles animais que o Senhor falou? Ó, vou trazer aqui para você os animais e você vai colocar o nome deles. Olha, tá vendo aquele ali, Senhor? Ele fica pulando de um galho para o outro. Aquele ali é um macaco. Sério, Adão? Ah, que legal, eu tinha pensado nesse nome. Uau! Irmãos, tem o Midrash é um ensinamento judaico, que fala que Adão, antes da queda, ele estava em tanta sintonia com Deus, que aquilo que ele fazia é o que Deus tinha pensado. Meu Deus. Então dá até jogar esse microfone e me prostrar aqui e falar, chega. Meu Deus. É muita coisa. Para a gente chegar nesse nível, Deus nos permita, viu? Se nós buscarmos, vamos chegar, amém? E ainda ali os dois continuando a bater papo. Aí Deus pergunta, olha só, e aquele ali tem uma juba enorme, muito, assim, corajoso. Ah, aquele ali é o leão, Senhor. Adão, você não vai acreditar, entre aspas, mas é nisso que eu tinha pensado. Você também chamou esse nome, deu esse nome a ele. Então era assim, queridos. Deus vinha até o jardim do Éden para conversar com Adão. Então, nós temos que rever essa questão de orar, que Deus aceita, não tem problema orar andando, orar fazendo as coisas. Volto a dizer, maravilhoso, pelo menos está orando. Mas Deus quer que você separe um tempo com Ele. Deus é um Deus de relacionamento. Bom? Segundo ponto, dos 3 pontos que eu gostaria de falar com vocês. Busque a Deus em qualquer circunstância. Aí você pode perguntar, pastor, mas não é a mesma coisa que buscar a Deus sempre? Não. Aqui eu falei do temporal. Marcar tempo com Deus. Agora, em qualquer circunstância, não importa como você esteja. Se você está triste, se você está decepcionado, se você está alegre, se você está com fome, com sede, não importa. É buscar a Deus em qualquer circunstância. Não importa o que aconteça. Vou dar um exemplo para vocês, antes de nós irmos para alguns versículos. Os judeus, quando eles foram mandados para o campo de concentração, no holocausto, eles iam cantando, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Eles sabiam que iam morrer, eles não estavam ignorantes. Não é que eles não sabiam, onde eu estou indo? Vou cantar para Deus e tudo bem. Não, eles sabiam que eles seriam incinerados vivos, queimados vivos. Mas eles iam cantando. A alegria de ter a esperança da salvação, não importasse o que acontecesse com eles, eles tinham. E nada barrou deles poderem, numa circunstância dessa, cantar a Deus. Este versículo, Deuteronômio 6,4, que é o centro da religião judaica. Que uma criança, antes de falar pai,
ou mãe, ela fala Shema Israel. Então é esse tipo de busca a Deus em qualquer circunstância, não deixar que isso possa afligir você a tal ponto de que você não busque a Deus. Abacuque capítulo 3, versículos 17 ao 19. Abacuque entendeu isso. Ele entendeu essa simha, essa alegria. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, simha, terei uma alegria excessiva, jubilarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação, o Senhor soberano é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos o coração de Deus, Ele nos fortalece, ainda que estejamos fracos, ainda que estejamos abatidos. Por quê? Porque essa fonte brota de dentro de nós. Como disse o apóstolo Paulo, entristecidos, mas sempre alegres. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, na parte A do versículo. Entristecidos, mas sempre alegres. Então tem coisas que nos entristecem, eu não estou ignorando isso. Mas nós devemos ter em mente que a alegria de Deus é muito acima de qualquer circunstância que nós possamos viver. Pedro também, ele foi muito longe, quando ele falou desta alegria, deste júbilo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Nisso vocês exultam, olha aí novamente, exultar, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Quem aqui está sendo provado ou provada? Levante a mão. Em alguma área da sua vida. Esse povo também estava sendo provado. Era o povo da diáspora, da dispersão, ou seja, aqueles judeus que foram espalhados pelo mundo todo, foram perseguidos. E é para este público que Pedro estava falando. Então, entre outras situações, era um povo que estava disperso. Ali as 10 tribos se dispersaram. Que se manteve mais unida ali foi a tribo de Judá. E ali um pouco da tribo de Benjamim e alguns levitas. Ou uma boa parte, uma parte bem significativa dos levitas. Os demais foram espalhados pelo mundo. Os judeus também, é claro, né, os da tribo de Judá. Mas aqui, em especial, era para esses que Pedro estava dirigindo a palavra. Então imagina a situação deles, querendo voltar para a pátria. Por menos que isso, às vezes a gente já quer voltar. Eu me lembro, quando alguns anos atrás, nós estávamos ali em Israel, e eu queria ir em 3 lugares lá, irmãos. Eu queria ir no Getsemane, onde Jesus suou sangue, Ele me deu esse privilégio.
é um lugar marcado com X, ou seja, Jesus esteve ali. Eu queria ir no Monte Gólgota, não é um lugar marcado com X, ou seja, pode ser que foi exatamente ali naquele lugar, porque lá existem dois lugares. Um da igreja ortodoxa, que diz que Jesus morreu e foi crucificado ali, e ressuscitou, e tem outro lugar ali dos cristãos, que tem um túmulo vazio, e do lado tem o Monte Caveira, o Gólgota. Eu fui ali, fui do lado no túmulo vazio, que era o terceiro lugar que eu queria. Getsemane, Monte Caveira e aliás o túmulo vazio. E eu confesso para vocês, foi uma experiência muito singular. Dois lugares onde eu mais senti a unção de Deus, que foi ali no Muro das Lamentações, e também o mais foi no túmulo vazio. Não sei se é lá realmente onde Jesus esteve, porque não é um lugar marcado com X, mas eu sei o que aquele lugar representa, porque eu liguei de lá para minha mãe, 16 mil quilômetros, e minha irmã atendeu na ocasião, e ela não conseguia falar, começou a chorar de tanta unção que ela sentiu. Como eu disse, eu não sei. Mas onde eu quero chegar, além de relatar isso, é que um amigo meu, um dos que nós estávamos ali juntos, pegou e falou: que vontade de voltar para o Brasil, comer arroz, feijão e ovo. Puxa, aí a gente voltou para o Brasil. Depois da turbulência que teve no avião, não me pergunte como foi, porque eu não vi. Os pastores, o pessoal que estava ali, teve gente que já estava até entregando a alma. Sério, literalmente. Tomaram Dramin, não resolveu. E não sou contra não, viu, irmãos? De repente você tem problema de viajar, não gosta de viajar de avião e tem que viajar, ou quer viajar e não sabe. Não adiantou, tomaram Dramin, e tinha gente, mas a lua, não estou vendo mais a lua, e já estava preocupado. Teve jeito. Só que eu nem sei porque falaram para mim, eu dormi, irmãos. Ah, que delícia. Dormi gostoso. Dormi gostoso. Aí alguém falou para mim: pastor Claudemir não é normal. Eu não sou normal, irmãos. Eu não sou desse mundo. E aí cheguei em Sorocaba. Primeira coisa, falei para minha mãezinha de abençoada memória: mãe, eu quero arroz, feijão e ovo. Aí ela fritou um ovo, 2 ovos. Aí eu vi que ela já ia quebrar o terceiro. Falei: mãe, para quem é? Para você? Falei: não, tá bom, 2 ovos. Então tem uma leve ideia de como estava esse povo aqui da dispersão, a quem Pedro escreveu, porque eles estavam longe da sua terra. Imagina o desejo que eles tinham de voltar. Quem sabe comer algumas uvas dos parreirais ali de Jerusalém, o mel, que na realidade não é mel de abelha, é a tâmara, terra que emana leite, é do trigo, quando você aperta ele sai um leitinho, e mel são das tâmaras. Então quem sabe aquele trigo ali, até hoje ainda é bem popular o pão em Israel. Quem sabe eles queriam voltar e consumir. Quem sabe naquele momento tristes por não estarem na pátria que eles queriam, não estarem no meio do seu povo. E Pedro continua no versículo 7: assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Está passando por tribulação, privação, lutas? Jesus Cristo vai se revelar. Aleluia, Jesus Cristo vai se revelar. O Senhor vem, Maranata, o Senhor vem. Aleluia. Mesmo não tendo visto
vocês o amam. Quem ama Jesus, diga glória a Deus. E apesar de não o verem agora, creem nele. Quem crê no Senhor Jesus, diga glória a Deus. E exultam com alegria indizível e gloriosa. Aqui é simha, júbilo, alegria excessiva, indizível, ou seja, não dá para expressar por meio de palavras. Como que pode alguém ser provado, passar por dificuldades, às vezes até, em alguns casos, do necessário para viver e estar alegre, estar dizendo eu amo Jesus, eu quero é Deus? Como que pode alguém, às vezes, perseguido no trabalho, às vezes humilhado, às vezes ofendido, mas estar com um sorriso no rosto e dizer glória a Deus, aleluia, porque esta alegria não tem como dizer, não tem como explicar, não tem como expressar esta alegria que vem direto dele para nós. E como que ela se traduz? Indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então não deixe nada, nem ninguém, situação nenhuma, tirar essa fé que você tem da salvação em Cristo Jesus. Não deixe. Não deixe. É muito importante você preservar essa fé. Então eu disse isso para concluir esse segundo ponto nosso aí. Buscar a Deus em qualquer circunstância. Nós fomos chamados sim para a vida eterna, para vivermos alegria, mas também fomos chamados para sofrer pelo nome dEle, para sermos humilhados pelo nome dEle, para amarmos os nossos inimigos pelo nome dEle. Por quê? Que nada disso, nem ninguém, tira a nossa alegria. Inclusive esse mês, como nós o conhecemos, que eu citei no início, não tira a nossa alegria. Por isso que nós estamos para falar sobre alegria. 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 Então aí você pode pensar, puxa, ok, buscar sempre a Deus. Então preciso separar um tempo para Deus. Eu já faço isso, pastor. Amém, continua. Pastor, nem sabia disso. Então fique sabendo e faça, que isso é bíblico. Pastor, eu fazia assim, mais ou menos, meia boca. Às vezes sim, dia não. Então procura ter uma constância, passar tempo com Deus, amá-lo, adorá-lo, servi-lo. Que não seja um peso para você, amém? Como também não seja um peso para você em qualquer circunstância, buscar a Ele. E para concluirmos, eu perguntaria então para você, qual o segredo da alegria que nós estamos falando, de vivendo propositadamente, irmãos, depois de algumas tentativas, pastor Felipe, eu escolhi vivendo a alegria, é um gerúndio. Então aqui eu não estou partindo da premissa que ninguém vivia, pelo contrário, eu estou partindo da premissa que vocês já viviam esta verdadeira alegria. Mas o que eu quero dizer, vivendo, vivia, estou vivendo e vou continuar a viver. Por isso, vivendo a verdadeira alegria. Porque se a gente não tomar cuidado, essa verdadeira alegria pode ser ofuscada. Então nós precisamos saber qual é o segredo desta verdadeira alegria. Tem 3 passagens que eu gostaria de citar: Salmo 45, Hebreus 1 e, para finalizar, Salmo 30, versículo 5.
Salmo 45, versículo 7, diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Eu estava meditando nessa passagem, eu pensei, Salmo 45, que Davi escreveu, vou dar uma olhadinha, ver em que situação ele estava. Aí eu fui mais a fundo, embora eu já sabia, mas a gente sempre tem que repassar. Cheguei no Salmo 45, fala sobre o casamento de Salomão. É um salmo que descreve o casamento de Salomão, uma coisa maravilhosa, linda, grandiosa, estupenda. Imagina o casamento de um rei, uma grande pompa, muito ouro, muitas pedras preciosas, muita gente convidada. Tivemos aí, né, o casamento lá, algum tempo atrás. Hoje só dá para ver pelo YouTube, aí dá uma gugada lá, o casamento do príncipe Charles. Então, algo assim muito grande. Casamento de Salomão, com certeza, quem sabe, aquilo até muito mais, porque Salomão também gostava de esbanjar um pouquinho. E aí eu fui perceber que era o casamento de Salomão. Mas também esse Salmo 45, ele é uma referência ao Messias, a Jesus Cristo. E ele é citado em Hebreus 1, e aplica, o escritor aos Hebreus, ele aplica a Jesus. Falando de Jesus como Filho de Deus, ele diz assim: amaste a justiça. Nos faz lembrar de algo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, essa é a justiça aqui, da qual a Bíblia fala, a justiça do reino de Deus. Não aquilo que às vezes você ou eu julgamos justo. Porque nem sempre aquilo que nós julgamos justo é justo para Deus. E a Bíblia é muito clara nisso em Tiago. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque às vezes para nós uma situação na qual nós estamos passando e a gente, não, essa pessoa está fazendo isso comigo, Deus vai fazer justiça. Lamento te dizer, às vezes Deus não vai fazer justiça, às vezes é Deus que está fazendo isso, Ele está tratando com você, Ele está tratando comigo, com o nosso caráter, porque Deus sabe quem nós somos. Então quando Ele fala que amaste a justiça, é a justiça de Deus, e aborreceste a iniquidade. Iniquidade quer dizer sem lei, traduzido, né, para o grego aí. Agora, se você for no literal, é sem Torá, sem o ensinamento de Deus, sem a palavra de Deus, sem o Pentateuco, sem os primeiros 5 livros, como eu já disse, é a base de toda a Bíblia. Gênesis é a base dos primeiros 5, e os 5 primeiros livros são a base de toda a Bíblia. Então o que nós vemos aqui? Que essa justiça, na realidade, é a Torá, é a palavra de Deus. Então amar a justiça é amar a palavra de Deus. E odiar a iniquidade, odiar o quê? Sem lei, anomos, no grego, anomia, melhor dizendo, sem lei, quer dizer sem Torá, sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus. Então a verdadeira alegria que você e eu podemos ter, é impossível ter esta alegria, essa simra, essa exultação, esse júbilo, sem estarmos conectados, sem estarmos introduzidos, e ela também dentro de nós, a palavra de Deus, que é a verdadeira justiça. Por isso eu disse no início, Simha Torá, a alegria da Torá. Então o que nos dá a verdadeira alegria é nós estarmos de acordo com a palavra de Deus. Que aconteça o que acontecer,
se você estiver na palavra de Deus, você vai ter alegria. Você vai ter alegria. Inclusive quando Deus trata conosco, quem sabe Deus está me levando um pouquinho para esse lado, então eu vou para esse lado. Nós precisamos saber que Deus trata conosco, queridos. Eu acho incrível, e já vou concluir, tá? Eu acho incrível ali quando Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É o Espírito Santo quem conduziu. É o Espírito Santo quem está te conduzindo. Quem está me conduzindo, quem está nos conduzindo. Então não murmure, o que o diabo está fazendo? Não dê moral para ele, que ele não tem moral nenhuma. Deus é o meu Senhor, Ele está guiando a minha vida. E a minha verdadeira alegria vem de estar na sua presença, de buscá-lo, vem de estar na sua palavra. É aí que vem a fonte, essa fonte inesgotável de estar na presença de Deus. É aí que está a minha verdadeira alegria. Aconteça o que acontecer. Irmãos, já falei algumas vezes, vou falar mais uma vez, porque é o que pela misericórdia de Deus eu vivo. Já vi muita coisa nesse mundo de Deus, esses 39 anos que eu estou com Jesus Cristo. Sabe o que me faz estar firme com Deus? São duas coisas. Duas. Primeira, é a palavra. Segunda, oração. É isso, irmãos. Duas coisas. Não sou melhor que ninguém. É todo dia. Cara no chão, humilhar, buscar e fazer o máximo para viver o que está aqui. Todo dia, todo dia, todo dia. E é legal, né? Quem é que já pediu para Deus orar de madrugada? Ninguém, não. Mais uma brincadeirinha de vocês comigo, né? Quem é que já pediu para orar, para Deus te levantar de madrugada para você orar? Levante a mão. E quem aqui, quando Deus chamou, você virou para o canto e dormiu? Eu também, irmãos. Tem mais, para vocês aqui, já até babei. Puxa, levantei para orar, depois, quando eu vi, o quê? 1 hora orando? Travesseirão assim, aquela babona. E é o sentimento que a gente tem de decepção, é verdade ou não é? A gente pensa que decepcionou Deus. Como a gente às vezes, vou usar essa expressão aqui, bem singela, bem infantil, como às vezes a gente é bobinho, né? A gente pensa que Deus se decepciona com a gente. Agora Deus está decepcionado comigo porque eu não orei, eu dormi. Aliás, eu dormi, eu não orei. Não, Deus nos conhece. Aí com o passar do tempo, a gente vai entendendo que, você não precisa nem pedir porque Ele te acorda. É ou não é? Então é só buscar. Experimentar aquilo que Ele tem para você. Orar a palavra. Orar a palavra, irmãos. Eu falo para vocês que são duas coisas que me fazem, porque eu já vi muita coisa dentro e fora da igreja. Quando digo dentro e fora da igreja, no mundo todo. Mas o que me faz estar em pé é a alegria da palavra de Deus. Porque às vezes eu estou decepcionado, triste, às vezes chateado, magoado. E aí vai. Aí o que me traz o alento é a palavra de Deus. Aí você pode perguntar, só pastor? Claro que não. Estar aqui com vocês, buscarmos a Deus juntos e outras coisas. O que eu estou dizendo é a base. Essa é a base que eu vivo há 39 anos. Funciona para mim. Então, Deus me permita continuar assim
enquanto eu viver. Porque foi através dessa base da palavra, daquilo que Deus prometeu para mim, que sem ter nenhuma hora sequer aqui, quando eu estava na cidade para dar aula, não era mais chamado, estava como professor eventual. Eu vou para uma escola, começo a dar aula já há um pouco mais de um ano, e nesse ano, até sexta-feira, Deus me permitiu só hora extra, 30 horas extras, porque Deus tinha uma palavra para mim. Ele falou: trabalhe naquilo em que você se formou. E eu não estava tendo entradas, pouquíssimas, porque Deus também não deixa a gente passar fome, né? Já fui jovem, sou velho, disse o salmista, mas nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas eu vejo que Deus, pela sua palavra, tive oferta de emprego, mas eu não aceitei, porque Deus falou: trabalhe naquilo em que você se formou. Continuei passando privações, e eu fui para onde Deus quer, e a alegria da palavra dele, aquela palavra que ele me deu, hoje eu posso dizer: vale a pena andar pela palavra de Deus, mesmo em meio à privação. Deus te deu uma palavra, fique nela, fique nela. Esse é o segredo da verdadeira alegria, é da palavra de Deus, é ela que te traz essa alegria, você obedecê-la. Noemi, seu marido, e agora vou concluir, estavam em Betlehem. Ô pastor, que isso tem na Bíblia? Tem, Belém, casa do pão. Estavam na casa do pão, começaram a passar necessidades, foram para um outro país, de Moabe. Lá eles estavam passando necessidade, só que no outro país, além de passar necessidades, eles tiveram algumas baixas. Morreu o marido de Noemi, morreu um filho, morreu outro filho. Por quê? Saíram do lugar onde eles tinham pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que, por mais que tinham privações, mas o que poderia dar a verdadeira alegria era o pão, e agora pão, a palavra, era a palavra, mesmo em meio às privações. Queridos, agora sim é Davi, Salmo 30, versículo 5. Davi andou com certeza fazendo o que Deus não queria, e ele viu que Deus estava julgando ele, que às vezes acontece conosco também, nós não fazermos aquilo que agrada a Deus, mas mesmo assim a Bíblia tem uma palavra, diz: a tristeza segundo Deus opera o arrependimento, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Então mesmo nessas horas Deus está tratando conosco, para que nós não percamos esta verdadeira alegria, e vivamos, vivendo a verdadeira alegria. E então o salmista, depois de falar com Deus, de reconhecer que Deus estava tratando com ele, ele diz assim: o choro pode durar uma noite. Diga assim comigo: uma noite. Na sua opinião, uma noite passa rápida? Sim ou não? Sim. Normalmente, eu particularmente, pela graça de Deus, eu fecho os olhos e acordo na hora que é para ir trabalhar, ou que eu devo acordar. É um sono só, por via de regra. Então passa muito rápido a noite. Então preste atenção, com todo o sofrimento que ele estava passando, talvez você esteja passando por algum sofrimento. Ele falou: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro tem um tempo, uma noite, mas a alegria ela começa e não tem tempo para acabar. Essa alegria que Deus tem para você, essa alegria que Deus tem para mim, essa alegria que Deus tem para nós. Amém? Vivendo a verdadeira alegria. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir para você, coloque a mão no seu coração. Se você está triste, tudo bem, pode acontecer. Mas se você vive triste, eu não estou dizendo que tem algo errado, mas vou te dizer que está tudo errado. Deus não te chamou para ser uma pessoa triste.
Você pode passar por algumas tristezas, mas ser triste não. Então, se você está vivendo uma vida triste, hoje é dia de você falar com Deus. Fala: Deus, eu quero viver dia a dia esta verdadeira alegria. Eu quero mais do que momentos de alegria. Eu quero estar vivendo a verdadeira alegria.